Queridos, a paz, amém? Amém. É bom adorar o Senhor, né? Cantar louvores ao nosso Deus. Você está animado nesta manhã? Você está feliz? Cheio da graça do Senhor? Cheio da graça do Senhor? A graça do Senhor é abundante, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Irmãos, que se você visse uma criança de colo, e essa criança se recusasse a crescer, aí chegasse com 50 anos de idade e continuasse sendo uma criança, você acharia isso normal? Sim ou não? Quem acha normal? Ver uma criança de colo, no colo de uma pessoa, aí você fala, olha que criança bonitinha, quantos anos ela tem? Ah, já tem 50 anos. Isso é normal? Tem certeza? Claro que não é normal, né? Então vamos ler a palavra do Senhor. O 3, de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? É a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corintos. Você pode orar mais uma vez? Faça sua oração pessoal. Fale com o Senhor neste momento, para que Ele fale ao seu coração. Não espere do homem uma palavra de impacto, porque a palavra de Deus já está aqui para falar conosco. E às vezes a gente coloca a expectativa no homem e deixa de ouvir a voz do Senhor. Então essa oração, irmãos, você pode fazer você mesmo. Fale com o Espírito Santo que habita dentro de você, que Ele mesmo se comunique, Ele mesmo revele a você aquilo que você precisa ouvir nesta manhã. Fale com Ele.
porque Ele está ouvindo você. Ele está ouvindo a sua oração. Senhor, em nome de Jesus, o teu servo já orou para que eu pudesse estar aqui ministrando a tua palavra. Mas neste momento, Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor, diante de ti, falando com o Senhor, pedindo a ti uma palavra, pedindo a ti que o Senhor mesmo fale aos seus corações. Pai, nós te louvamos porque temos a certeza, temos a convicção que o Senhor fala conosco. E nesta manhã, Pai, não será diferente. Onde houver um coração aberto, onde houver um coração desejoso, um coração sedento de ouvir a tua voz, esses ouvirão, Senhor, a tua voz. Pai, que neste momento, toda distração, todo impedimento, para que teus filhos possam receber a tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, que nenhuma semente nesta manhã seja roubada do coração dos teus filhos, mas, Pai, que o Senhor possa nesta manhã edificá-los para a glória do teu nome. Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Queridos, esse texto não é um texto novo. Eu mesmo já preguei algumas vezes, né, presbítero Renato? Não é novo. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, porque é a palavra dele. Eu e você precisa, a cada dia, estar debruçado nesta palavra, em oração, em meditação, falando com Deus. Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. E aí ele fala. Eu estava ouvindo as orações que o presbítero João fez nesta manhã, e ao mesmo tempo eu ficava refletindo, porque a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, estamos tantos anos na igreja, e quando nós olhamos para a realidade da nossa vida espiritual, será que quando olhamos para a realidade da nossa vida espiritual, a gente percebe que estamos crescendo? Você olhando para você mesmo, você percebe, puxa, como eu cresci, ontem eu estava aqui, hoje eu estou aqui. Da mesma maneira como eu fiz a pergunta no início dessa ministração, perguntando, é normal uma criança se continuar sendo uma criança durante 50 anos? Vocês falaram não. Mas também não é normal um cristão continuar sendo o mesmo e não crescer, ficar estagnado, não tem crescimento, não tem amadurecimento. Isso é anormal. E o meu desejo nesta manhã é que eu e você, pelo menos, pense nesse aspecto. Eu estou aqui na igreja há X anos. Quanto eu cresci? Quanto eu preciso crescer? E a medida é até a estatura de um varão perfeito. A medida é até a estatura de Cristo. Essa é a medida. Jesus é a nossa medida. Aí a gente começa a olhar para a nossa realidade, a gente vai perceber que há pessoas que estão 20, 30 anos na igreja e é sempre a mesma coisa. É sempre os mesmos problemas. É sempre as mesmas dificuldades.
É sempre as mesmas lutas e nunca saímos deste círculo. Por quê? Porque provavelmente, irmãos, não estamos crescendo como deveríamos. Precisamos crescer espiritualmente. Às vezes você vê uma pessoa que aceita Jesus hoje e amanhã já está fazendo coisas incríveis, assim, fala, puxa, mas como? Apenas um ano, ele já está assim, mas eu estou há tanto tempo, não cheguei nesse nível. Crescimento espiritual não é quanto tempo você tem de igreja, irmãos. Não é o tempo de igreja. Há crianças, e se a gente não crescer, toma cuidado, porque há crianças aqui que já estão crescendo. Criança, eu falo criança mesmo, estão crescendo espiritualmente. Daqui a pouco vai passar muitos velhos que estão na igreja que não crescem espiritualmente. Irmãos, ontem tive uma experiência muito interessante aqui na igreja. Estava uma criancinha aqui na frente. A gente estava se preparando para ir ao evangelismo. E a criança estava chorando, irmãos. E eu perguntei, mas por que ela está chorando? Brinquei com ela assim. Ela estava chorando porque ela ia evangelizar. E ela falou, mas não era para a igreja? Cadê a igreja? Ela estava chorando porque a igreja não estava aqui. Uma criança. Você não fica com vergonha, não? Eu fico. Eu fico. Porque pelo tempo, já era para estar voando. E a gente continua em círculo, lutando com nossos probleminhas. E Deus tem coisas maiores para mim e para você. Eu já ouvi gente pregar neste texto e falar que a igreja em Corinto era uma igreja da melhor qualidade, amém? Paulo não estava escrevendo para incrédulos. Paulo estava escrevendo para crentes. No primeiro capítulo, ele vai dizer assim, ó, eu vou endereçar essa carta à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos. Paulo não estava escrevendo para qualquer pessoa, estava escrevendo para os santos, para os que foram santificados. E o mais tremendo que essa carta não ficou restrita aos irmãos que congregavam em Corinto, mas ele continua dizendo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, querido, essa carta não foi somente endereçada aos irmãos em Corinto, mas para os crentes que estavam em todo lugar. E podemos acrescentar em todo o tempo da história da igreja. Em todo lugar onde as pessoas invocam o nome do Senhor. Então esta carta não foi apenas escrita aos irmãos em Corinto, mas foi escrito para mim, foi escrito para você também, foi escrito para a igreja do Senhor em nossos dias. Amém? Você recebe essa palavra? É para você que Jesus escreveu esta carta. E eles não eram um povo qualquer. Paulo vai dizer que para eles assim, porque em tudo vocês foram enriquecidos em Cristo, em toda a palavra, em todo o conhecimento.
Paulo está dizendo, vocês foram enriquecidos em Cristo. As preciosidades de Cristo, as maravilhas de Cristo, é de vocês. As riquezas de Cristo pertencem à igreja. Também Paulo diz que esta igreja foi chamada para a comunhão do seu Filho. E ele diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados para a coinonia com Jesus. Fomos chamados para viver em parceria com Jesus. Fomos chamados para vivermos como uma sociedade com Jesus, nos tornando um com Ele na pessoa do Espírito Santo. Você já pensou nisso? Quando você recebeu o Espírito Santo, Jesus falou assim, olha, quando eu for, enviarei outro consolador, outro do mesmo tipo que eu sou, mesmo tipo de mim. Ele estará convosco. E disse mais, ele estará em vós. Habitando em você, habitando em nós, habitando dentro de cada crente. Então, queridos, depois que você teve um encontro com Jesus, depois que você se converteu, depois que você recebeu a vida de Deus, depois que você se tornou uma nova criação, uma nova criatura, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele não vai e sai, não, vou dar uma saidinha. Por mais que você não perceba, Ele está dentro de você, está dentro. Habita em nós, habita em nossos corações. Por mais que muitas vezes a gente está tão ocupado com as coisas desta vida, Ele está falando, a gente não ouve. Ele fala para você, meu irmão, pare, a gente não para. Ele está dizendo, eu sou parceiro com você. Parceria, eu não te abandono, estou com você. E Ele mesmo falou, olha, estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu não vou separar de vocês, a não ser que vocês queiram se afastar de mim, mas da minha parte, eu estarei com vocês até a consumação do século. E eu ainda vou mais, Ele quer estar conosco por toda a eternidade. Uma comunhão plena, uma comunhão que nunca vai acabar. A igreja de Corinto, Paulo vai dizer que aquela igreja pertencia a Jesus, pertencia a Deus. Ele fala assim, vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Somos dele. A igreja pertence ao Senhor. Você pertence a Jesus Cristo. Você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor dos Senhores. Você é dele. E quando nós adoramos a Jesus, nós celebramos porque a sabedoria dele está sobre as nossas vidas. Porque a justiça dele está sobre nós, porque a santificação dele está sobre nós, porque a redenção dele nos alcançou. Então eu posso me achegar diante de Deus confiando nele, não no que eu sou, não no que eu era na verdade, mas no que eu sou hoje nele. A justiça dele está sobre você, a sabedoria dele está sobre você, a santificação está sobre você e a redenção está sobre você. Você não é pouca coisa não, meu irmão, em Jesus. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Com Jesus nós somos abençoados. Com Jesus nós somos vitoriosos. As lutas, as tribulações, quando você entende quem Ele é na sua vida, passa despercebido, porque você vai estar sobre as aflições, sobre as dificuldades, sobre os problemas, porque Ele está contigo. A igreja de Corinto era uma igreja que foi alcançada pelo poder da pregação de Cristo.
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aquela igreja foi alcançada porque Paulo pregou Jesus Cristo, que é sabedoria de Deus, que é poder de Deus. Nós sempre falamos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho realmente, irmãos, é poder de Deus. E nós temos visto muita gente, muitas pessoas sendo alcançadas, sendo libertas, sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Irmãos, não é persuasão humana, é sabedoria de Deus. É poder de Deus. Por isso, um dia o Espírito Santo nos convenceu. E quando Paulo está falando a essa igreja, ele consegue perceber, irmãos, 3 tipos de pessoas. Você sabia disso? Sua Bíblia está aberta? Mantenha aí no capítulo em que você estava. No 2,14, Paulo vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é um homem natural? O homem natural é uma pessoa comum, nasceu da carne, chegou a este mundo. O homem natural é qualquer ser humano que vive sobre a face da terra, que ainda não conheceu Jesus. São homens que vivem pelos seus sentimentos. São homens que vivem pela sua alma decaída. São homens naturais. Essas pessoas não conseguem compreender as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus não está nelas. Elas estão afastadas, elas estão separadas, elas estão distantes de Deus. Por isso precisamos pregar o Evangelho, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, para que elas possam compreender e entender as maravilhas de Cristo. E Paulo faz um contraste dizendo assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então ele está chamando a igreja para um entendimento. Olha, existe o homem natural. Ele não consegue compreender as coisas de Deus. Mas também existe o homem espiritual, ou seja, aquele que é amadurecido no Espírito, aquele que conheceu a Jesus, aquele que o recebeu, aquele que recebeu a nova vida e cresceu espiritualmente. Esse conhece as maravilhas do Senhor. Este possui a mente de Cristo, esses pensam como o Senhor, esses conhecem a vontade do Senhor, esses conhecem o propósito de Deus, esses andam como Deus andam. São os espirituais. O homem natural e o homem espiritual. Só que Paulo, queridos, ele vai além. Aí quando chega no texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer assim: olha, vocês agora entendem que existe o homem natural e existe o homem espiritual. O homem espiritual tem a mente de Cristo.
Então ele continua a sua carta dizendo assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como o quê? As espirituais. Se você voltar um pouquinho, lá no capítulo 1, uma coisa que eu pulei, mas preciso lembrar. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Sabia disso? Nenhum dom vos falta. Diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Filho de Deus. A manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que tinha muitas maravilhas, muitos dons. Agora a gente volta aqui. Então, eu não pude falar com vocês como espirituais, apesar de todas essas qualidades. Às vezes a gente fica muito preocupado com a manifestação de dons, e tem que haver, é natural, precisa ver mover de Deus no meio do povo de Deus, porque o Espírito Santo distribui os dons sobre a igreja, dons espirituais, dons, manifestação de Deus no nosso meio. Mas ele está dizendo para essa igreja que ele não pôde falar com ela como espirituais. Aí ele vai dizer mais, mas como carnais. Como meninos em Cristo. Homem natural, não somos mais, graças a Deus, né? Mas aqui ele fala do homem espiritual e do homem carnal. Os dois nasceram de novo. Está falando para crentes. O crente carnal é o crente que não cresceu, que não está crescendo, que não está amadurecendo. Porque o espiritual já está lá na frente, ele tem a mente de Cristo, ele pensa como Cristo, ele já aproveita, ele já desfruta das maravilhas de Cristo. Pastor Celso falava que o homem espiritual era um homem pneumático, né? Precisamos ser pneumáticos, espirituais, homens e mulheres espirituais, homens e mulheres maduras no Senhor. E como Paulo identifica isso, irmãos? Então, daqui para frente, ele vai fazer uma lista de coisas negativas que estavam acontecendo nessa igreja. Por isso, ele estava dizendo: olha, eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Vocês são meninos em Cristo. Vocês não estão preparados para alimentos mais sólidos. Vocês não estão preparados para comer carne. Vocês não estão preparados para comer mocotó, rabada, coisa desse tipo. Mas tem que tomar leitinho. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Irmãos, nós somos espirituais ou nós somos carnais?
Somos maduros no Senhor ou somos imaturos? Quando Paulo começa a apresentar os problemas que esta igreja, ele identifica: vocês são carnais. Não está falando vocês são incrédulos, vocês são carnais, são crentes, imaturos. E se a gente continuar, irmãos, desfolhando aqui a carta aos Coríntios, a gente vai perceber que havia soberba no meio deles, pessoas orgulhosas. A gente vai perceber que havia litígio entre irmãos colocando irmãos na justiça. E ele fala: poxa, por que vocês não aceitam a perda? Vocês ficam competindo e ainda levam esses problemas diante de pessoas infiéis, pessoas que não conhecem a Deus, envergonhando o evangelho, envergonhando a igreja. Irmãos colocando irmãos na justiça, brigando por coisas banais. Não são porventura carnais? Aí ele pergunta: poxa, vocês não sabem que os santos, que a igreja vai julgar o mundo? Você sabia que você vai julgar o mundo? Vocês sabiam que vocês vão julgar os anjos? Sabia que vocês vão julgar anjos? Irmão, já pensou nisso? Que a igreja vai julgar o mundo e vai julgar os anjos? Aí ele pergunta: mas se nós vamos fazer isso, vocês não estão sabendo resolver problema entre irmãos? Não está conseguindo resolver problema entre família? Será que não tem ninguém sábio aqui que consiga julgar uma causa e outra? E se a gente continuar, a lista é grande, mas vamos resumir. Ainda havia idolatria, confusão até na hora da ceia, né, pastor? O texto que a gente lê aqui todo domingo de ceia é num contexto de conflito entre irmãos, os irmãos pobres e os irmãos ricos, né? Os irmãos mais abastados e os menos. Então, quando eles iam reunir para partir o pão, uns chegavam antecipadamente, comiam tudo, deixavam os outros com fome. Ele falava: puxa, na sua casa não tem comida não? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Brigar por causa de comida na igreja. E hoje tem almoço aí embaixo, não tem briga aí embaixo não, né? Às vezes tem, irmãos. Às vezes a gente está aqui ministrando da ceia, o pessoal está lá embaixo também. Só que elas esquecem que aqui está em culto, e quantas vezes assuntos indevidos é falado entre os irmãos lá embaixo, fofoca e tantas outras coisas, e acho que está tudo bem. Quando os irmãos descem para servir a ceia, a santidade aparece. Estou falando novidade? Não. Porque somos carnais. Somos meninos em Cristo. Precisamos crescer, meus irmãos. E olha, eu não estou colocando a parte de vocês, não. Estou incluído. A minha crise nesses dias foi que, quando eu fico pensando nas coisas de Deus e olho para a nossa realidade, eu falo: meu pai, o que está acontecendo? Você ainda é um menino, você precisa crescer. Precisamos crescer. Precisamos deixar de ser meninos. Precisamos deixar de ser crianças. Precisamos crescer espiritualmente. Porque, irmão, se Jesus voltar a encontrar a gente dessa maneira, eu não sei o que vai acontecer, não. Ele vem buscar uma igreja madura, uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja preparada para se encontrar com Ele. E nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. Amém? Não pude falar como espirituais, mas como a carnais. Carnais é o crente que anda pelos sentidos. Se ele sente algo, ele começa a declarar um montão de coisas. Olha, acho que eu vou infartar, acho que vou morrer, acho que isso. Se houve uma notícia que
que a gasolina vai aumentar e entra em crise. Se o Bitcoin não rendeu o que ia render, vai entrar em crise, porque é guiado pelos sentidos. Os carnais andam pelos sentidos, mas os espirituais andam pela revelação da palavra de Deus. Por mais que ele sinta tudo ao contrário, vamos dizer assim, mas ele está firme no que a palavra de Deus revela para ele. E queridos, eu fui olhar lá no dicionário essa expressão meninos em Cristo. E a palavra que o apóstolo Paulo usa para explicar essa palavra meninos, menino significa alguém que não pode falar. Menino significa alguém que não sabe falar. Significa uma criança, um bebê. Na verdade, quando Paulo está falando, porque vocês ainda são meninos em Cristo, ele está dizendo assim: olha, vocês são uma criança que não sabe andar e não sabe falar. Vocês são bebês, espiritualmente falando, bebezinho. E a gente vai perceber quando o crente é maduro pela maneira que ele fala, pela maneira como ele expressa, pela maneira como ele anda, pela maneira como ele vê a vida, a certeza de quem ele está servindo. Não podemos continuar, irmãos, sendo meninos para sempre, amém? Paulo ainda nessa carta, lá no capítulo 13, versículo 11, ele vai falar assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, a ser adulto, acabei com as coisas de menino. Deixou de ser bebê, virou adulto. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e começar a perceber a maneira como nós somos hoje. E aqui esse menino aqui no capítulo 3 é a mesma palavra que eu falei aqui no capítulo 3. Nepios, meninos, bebês. Então ele está falando: eu já sou crescido, eu já sou adulto, mas quando eu me comportava como vocês, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E é isso. Você acha que uma igreja formada de meninos espirituais, de bebês espirituais, vai avançar em algum lugar, irmãos? Você acha que vai avançar? Sim ou não? Não tem como. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e começar a pensar: puxa, em que nível de maturidade eu estou hoje? Como você pensa? Os pensamentos que dominam você, quais são? Pensamento de medo, ansiedade, frustração, decepção. Que é necessário você muitas vezes buscar um psicólogo para cuidar de você. Paulo, a palavra de Deus, aliás, vai dizer que eu e você devemos colocar guardas em nossos corações. Que eu e você deve policiar os nossos pensamentos. Colocar guarda é como se colocasse 2 soldados ali na porta da entrada e não deixar ninguém entrar. Vigiar o que a gente pensa.
vigiar os nossos sentimentos, vigiar as nossas palavras. Muitas vezes tem que fazer igual o pastor Carlos, é necessário, ó. Assim, né? O pastor faz assim, ó. Há momentos que precisamos fechar. Se aquilo que você vai falar não está de acordo com a palavra de Deus, não fale. Nossos pensamentos precisam estar funcionando em sintonia com a palavra de Deus. E se ainda não está, eu e você precisa ir lá em Romanos 12:2 e falar assim: Senhor, transforma-me pela renovação do meu entendimento. Começa a colocar pensamentos corretos em sua mente. Não aceite qualquer pensamento na sua mente. Você pode policiar os seus pensamentos. E Paulo vai dizer assim, ó: tudo que é de boa fama, tudo que possui louvor, se alguma coisa há, se há virtude, nisso pensar. E está dizendo: vigia a mente, não deixe entrar qualquer coisa nela não. Somos meninos ou somos adultos? Paulo no versículo 14 e 20 vai dizer assim: irmãos, não sejais menino no entendimento. Nosso pensamento, nosso entendimento precisa mudar, irmãos. A gente precisa pensar coisas maiores, não o que você acha que você pensa, mas pensamentos maiores, eu quero dizer, seu pensamento dentro do que Deus pensa, dentro da vontade dele. Não podemos ser meninos demais, precisamos pensar o que a palavra de Deus diz a meu respeito. É assim que você tem que pensar. Como a palavra de Deus me ensina que eu devo viver, é assim que eu e você deve viver. Não é o achismo, não é o que a gente pensa, não é o que a gente acha, não é que alguns doutores falam, mas é o que a palavra de Deus diz. O que ela diz? Isso que importa. Ah, mas o doutor fulano de tal falou, mas a palavra está dizendo isso? Ah, não sei. Então toma cuidado, olha para a palavra. Aí ele vai dizer assim: mas sede meninos na malícia. Para de pensar bobagem de si mesmo e dos outros. Seja bebês na malícia. A malícia, você pode ser um bebê, mas no entendimento você tem que ser um gigante em Deus. E sabe, irmãos, você quer ver uma igreja vitoriosa? Você quer viver de maneira vitoriosa, de verdade? Quem quer? Quem quer de verdade? São poucos. Mas você que quer? Deixa eu falar uma verdade para vocês. Aqueles que vivem como meninos, vivem como escravos. Enquanto formos meninos, viveremos como escravos. Escravo do pecado, escravo do medo, escravo de tantas coisas. E aí a gente vai ficar cantando toda a vida: ah, Jesus, agora eu quero voltar para casa. Aí sai daqui da igreja todo feliz. Amanhã está murchinho de novo. Ah, Jesus, eu preciso voltar para ti. Ah, Jesus, preciso de ti. Aí a gente fica nesse ciclo. Porque ainda somos meninos. É verdade. Na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer assim no capítulo 4, 1-6. Diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo
que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Servo aqui é escravo, é a mesma coisa. Doulos. Os bebês espirituais em nada se difere daqueles que não conhecem a Deus. Mesmo sendo herdeiro. Eu quero dizer que enquanto formos crianças, a gente não vai acessar, não vai tomar posse daquilo que Deus tem prometido para a igreja. Esse é o nosso desafio, pastor. Deus revelou maravilhas, está escrito. Eu ficava perguntando, mas Senhor, por que está escrito e a gente não vive isso? Porque você é menino ainda. Você ainda é um bebê. Você não pensa como deveria pensar. Você não fala como deveria falar. Você não anda como deveria falar. Porque se você fizesse isso, você seria igual meus apóstolos. Você seria igual os profetas do Senhor. Você seria igual a eles. Mas você ainda é uma criança. Você precisa crescer. Aí a gente fica frustrado porque a gente ora, não acontece nada. A gente ora por nós mesmos, não acontece nada. A gente ora por irmão, não acontece nada. E no final a gente fica frustrado, não quer nem mais orar porque está acostumado ou está com medo. Mas são meninos, e meninos vivem como servos, vivem como escravos. E nós não fomos chamados mais para viver como escravos. Fomos chamados para viver na justiça de Deus. Porque Jesus nos salvou, nos colocou numa posição elevada, para que o nome dele fosse proclamado com poder, com autoridade. Mas nós estamos nos comportando como crianças espirituais, como meninos no Senhor. E o pior de tudo, irmãos, muitos de nós como líderes somos crianças espirituais. E muitos acham que é alguma coisa, estão inchados, achando que é alguma coisa, mas também é menino. Meninos, bebês espirituais. Não tem como avançar porque estamos engateando. Não temos como avançar porque a gente está falando blá, 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 blá. Não tem como avançar. Porque a gente está preso nas nossas preocupações, nos nossos problemas pessoais, preocupado com a nossa vida, e esquecemos que Deus tem algo muito maior para realizar. Somos senhores de tudo. Mas não podemos desfrutar ainda porque somos crianças. Estamos debaixo de tutores. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Como o pai vai liberar se ele vê que o filho é imaturo para avançar? Como é que o pai pode confiar algo em nossas mãos, porque ele sabe que nós não temos estrutura para tocar aquilo à frente? É por isso que muitas vezes a pessoa recebe na casa de Deus um ofício, uma função, aí ele está indo muito bem, no meio do caminho ele larga, é criança. É por isso que tem pessoas que têm ministério abençoado, ele não coloca em prática, ele não consegue realizar aquilo que Deus tem colocado na mão dele, porque é criança. Quando ele está no meio do caminho, tudo está indo bem, no meio do caminho ele abre mão, porque a criança não tem estrutura, não está preparado. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Quando a igreja, quando o crente cresce, ele vai deixar os rudimentos. Mas enquanto não cresce, a gente fica, não faça isso. Não toque aqui. Não toque ali. E aí a gente vai vivendo pelos rudimentos antigos, pelo rudimento da lei. Porque não consegue andar guiado pelo Espírito. Porque aqueles que já cresceram, aqueles que são maduros, a palavra de Deus vai dizer que são guiados pelo Espírito de Deus. Mas enquanto somos crianças, a gente não consegue se deixar conduzir pelo Espírito. Então precisamos não toque aqui. Não faça isso. Não faça aquilo outro. Precisamos crescer. Precisamos deixar de ser nepios para ser ruios, como o pessoal fala aí, né? Ruios, filhos crescidos, filhos maduros. Ou a adoção de filho, como diz a palavra, que é ruitésia, ou seja, colocado na posição de um filho. Colocado na posição de alguém que pode dar conta do recado. Alguém que Deus já confia nele, as suas riquezas, para distribuir aos outros. Precisamos crescer. Meninos, bebês, cresçam em nome de Jesus. Romanos 8, 14 a 17 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que são, esses são filhos de Deus, ruios de Deus, filhos crescidos, filhos amadurecidos. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, ruitésia, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Espírito de adoção, filhos crescidos na posição correta para servir ao Senhor. É isso, irmãos, que Deus deseja de vocês. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tecnon, nascidos de Deus. Você foi nascido de Deus, amém? Somos filhos por nascimento. Somos filhos que estão crescendo. São filhos que estarão colocados na posição correta diante do Senhor, para servir ao Senhor com poder e com autoridade. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que eu e você continue crescendo, irmãos, no Senhor, porque é tempo de deixar de ser bebê, é tempo de deixar de ser crianças espirituais, é tempo de não falarmos mais como uma criança, mas falarmos como servos maduros, como homens e mulheres de Deus, entendendo que em Deus nós temos autoridade, entendemos que em Deus nós temos uma posição, entendemos que em Deus Ele nos colocou numa posição para proclamar as virtudes do reino dEle. Porque se eu e você crescer, a gente vai se apropriar das riquezas que há em Cristo. A herança que Deus tem para a igreja já está disponível. Deus já liberou para mim, para você. O problema é que a gente não está conseguindo acessar, porque a gente ainda é criança, a gente não está conseguindo tomar posse, a gente não está conseguindo colocar em prática.
Isso é por fé. Em Hebreus 5 vai dizer assim, porque pelo tempo, né? Devendo já ser mestres, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Paulo está dizendo, se é que Paulo escreveu Hebreus, né? Já pelo tempo, todos nós aqui deveríamos ser mestres, estar ministrando em qualquer lugar dessa terra, mas ainda estamos tomando leite, porque insistimos em continuar como meninos. Os nossos sentidos espirituais precisam ser desenvolvidos, precisam ser exercitados, precisa ser experimentado, precisa estar experimentando, desfrutando as maravilhas que Deus deixou para mim e para você. Irmãos, vou dizer para vocês, a criatura, a criação, o mundo, está olhando para a igreja, espera de nós uma resposta. O mundo precisa olhar para mim, para você, e ver em nós a resposta de Deus para elas. Mas elas estão vindo aqui, estão encontrando a gente da mesma forma que elas estão, buscando as mesmas coisas que elas estão. Ela chega aqui, ela pensa que a gente vai receber algo, a gente está querendo delas alguma coisa. É o inverso, a igreja precisa ministrar ao mundo, a igreja precisa ministrar às pessoas. Em Romanos 8 vai dizer assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, você, filhos crescidos, filhos maduros, filhos experimentados. O mundo espera por mim, por você, para que eu e você traga uma resposta para elas, para que a igreja mostre para elas um caminho, para que a igreja mostre para elas a direção. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação espera por mim e por você, para que elas também sejam livres das amarras do adversário, das amarras do inimigo. Mas somente se eu e você amadurecer, crescer em graça, em fé, em amor, seremos capazes de apresentar um Jesus de verdade para essas pessoas. Pregar com poder e sabedoria de Deus, que é o próprio Jesus. Não aceite mais viver uma vida igual todos os dias, irmãos. Não ache normal você vir domingo após domingo e a sua vida não mudar nunca. Não ache normal você continuar sempre com as mesmas crises, sempre com os mesmos problemas, sempre buscando ajuda pelas mesmas razões. Mas cresça para viver vitoriosamente. Cresça para cumprir a nossa missão.
de ganhar almas, edificar vidas para o reino de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, nepios, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor, até que todos nós cheguemos à estatura completa. O padrão é Jesus. Ele deseja que eu e você cresça a este nível, até que cheguemos ao conhecimento do Filho, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Quem deseja crescer realmente? Se apresente diante desse Deus. Faça uma reflexão da sua própria vida. Você não tem que medir o seu crescimento pela vida do irmão ao lado, não. Não é isso que eu estou falando. Olhe para você mesmo e compare a sua vida pregressa e a vida atual. E projete para frente. Não o que você acha, mas o que a palavra de Deus diz. Até que cheguemos à estatura de um varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Ele é o padrão, Ele é o molde, Ele é a fórmula, Ele é o objetivo, e para chegar a isso, a palavra diz que cheguemos ao conhecimento completo do Filho de Deus. Eu e você precisamos conhecer de fato Jesus Cristo. E quanto mais o conhecermos e tomarmos posse de tudo aquilo que Ele nos revelou, eu e você seremos crentes cada vez mais fortes para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.